Salve, meu camaradinha! Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você tá vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai! A narração esportiva, ela é uma maneira que a vida nos dá, que uma profissão pode nos dar a partir do jornalismo, para que a gente possa expor um personagem que na vida normal a gente não consegue, até por causa da timidez, expressar. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, é lógico, hoje em dia a gente já aparece mais. A molecada, né, Renan, que está com a gente aqui do BL Sports, que já faz web rádio, que tem o seu canal no YouTube, que trabalha num canal no YouTube de narração, ela aparece narrando. Mas o que importa é a sua voz. E ali, o narrador esportivo, ele se veste de uma investidura, falando agora assim corretamente, de um certo poder. Porque ali na transmissão, ele é o comandante. Numa transmissão de rádio, de televisão, de streaming, então, o narrador ele é o comandante. Então ele tem na mão e na voz um grande poder. Naquelas 2 horas ali, ele vai concentrar a atenção de dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas. Durante aqueles 90 minutos, ninguém, embora ele tenha os haters, todos nós temos os nossos haters e tal, mas ninguém vai poder apontar o dedo para ele durante aqueles 90 minutos e dizer que ele é fraco. Porque naquele momento, quando ele está em ação, ele tem o poder. Ele distribui a palavra, ele é o elo da coordenação com o telespectador, ele é a cara do veículo que ele está transmitindo, ele é a ligação do torcedor com o evento, ele muitas vezes vai eternizar um lance no coração de um torcedor. E isso é muito sedutor. Principalmente para muitos de nós que viemos ou de uma origem mais humilde ou de uma característica pessoal mais introspectiva, que tem um certo medo de lidar com as pessoas, que tem uma certa retração, que tem dificuldades, digamos, com o retorno das pessoas em relação a nós, a quem nós somos, a como nós fazemos as coisas, a nossa aparência física. E tudo isso, isso fica tapado, isso fica mascarado quando a gente vai para o ar. Então eu quero pedir um exercício para vocês já nesse começo de live, que eu acho que é um exercício que é fundamental para pautar tudo que você vai enfrentar para chegar onde você quer. Porque também depende de onde você quer chegar, o teu propósito profissional. A narração esportiva, para mim, ela sempre foi a tábua de salvação da minha vida. E eu não estou falando de dinheiro. Não estou. Eu venho de uma origem humilde, mas graças a Deus a gente nunca passou muita necessidade. Meu pai trabalhou a vida inteira no mesmo lugar, a gente teve um bom estudo. Não podemos reclamar de nada. Nós tivemos o básico e o necessário para progredir na vida, tanto eu quanto a minha irmã. Não podemos reclamar disso. Eu estou falando de uma salvação psicológica. A narração esportiva era a fuga, enquanto eu criança, nos tempos daquele disco que eu sempre mostro lá, agora tem outros lá porque eu comprei outros. Agora eu resolvi ouvir música, eu ganhei essa vitrola linda aqui da Natália Ferrão e estou usando, né? Mas tem ali o disco, aquele disco do Corinthians de 90 e tal. Aquilo ali, mais o jogo de botão, que era o que eu tinha para brincar e tal. Eu sempre fui um cara com pouquíssimos amigos. Eu era filho único até os 8 anos. Eu era muito, muito, muito travado. Eu fui criado junto com meninas, as minhas vizinhas eram todas mulheres e eu tinha uma certa dificuldade de lidar com elas. Existia ali uma zoação que era da época, um bullying que era da época. Mas foi uma coisa que me feriu muito.
na época. E depois eu acabei conhecendo os meninos da rua, o Clodoaldo, o Baiano, que é meu grande amigo e tal, e aí fui jogar bola, futebol, só que a narração ela me tirava do mundo real, que era um mundo de uma família muito tensa, de problemas familiares que não cabem aqui a gente dizer, e eu não podia ir muito pra rua, minha vida era muito controlada, então eu era muito, muito, muito preso. E eu botava pra fora as minhas fantasias de moleque ali, no jogo de botão, na transmissão e na fantasia de que um dia eu seria um daqueles caras. E ali eu construí a minha vida meio que esquecendo um pouco das outras coisas e foquei tudo que eu tinha de melhor dentro de mim para ser este cara. Porque quando eu estava fazendo isso, eu me salvava emocionalmente de muitas coisas que me machucavam na minha vida particular. E desde sempre. Então o trabalho ele virou para mim uma fuga. Hoje eu sei disso depois de muitos anos de terapia. Mas o trabalho sempre foi, este trabalho, a narração, foi uma fuga. E uma fuga no sentido de literalmente me tirar da realidade. Porque quando eu tô no ar, eu sou outro cara. Quando eu tô aqui falando com vocês, eu sou outro cara. Eu sou um cara seguro. Eu sou um cara que tem absoluta certeza da sua capacidade. Eu sou um cara que sabe narrar, sabe onde quer chegar, sabe o que tem que fazer. Porque eu fui atrás ao longo de... Eu tenho 46 anos, 30, vamos dizer assim, 30 anos, de estudar isso, de ir atrás disso, de ouvir, de ver, de viver, de trabalhar, de buscar, de topar uma série de coisas. Então, todas as coisas ruins da nossa profissão, e muitas delas vocês já vivem, como por exemplo, trabalhar muito e não ganhar quase nada. Não ter perspectiva de crescimento, muitas vezes. Não ter fim de semana. Abrir mão da família. Porque para você ter um salário minimamente decente, muitas vezes você precisa ter mais de um trabalho. Quando você tem mais de um trabalho, você não tem tempo. Quando você folga de um, você está trabalhando no outro. Aí um freelancer aqui, um freelancer acolá. Vocês vivem isso já, eu tenho certeza disso. Isso, no começo, você faz sorrindo. Mas com o passar dos anos, isso começa a pesar. E se você não sabe qual é o porquê que você abraçou esse sacerdócio, porque é uma coisa que não termina, você para. Ou você não aguenta. Sua cabeça não aguenta. Então, em todas as vezes, e não foram poucas, que eu pensei em parar, eu parei e falei, bom, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E, de repente, que ponto do processo eu tô? Porque o que eu tinha certeza dentro da minha cabeça? Que a coisa que eu melhor sei fazer na minha vida, pode ser que amanhã apareça outra, mas a coisa que eu melhor sei fazer, que me traz mais satisfação, os momentos em que eu sou mais feliz na minha vida, são as horas que eu estou transmitindo o jogo. Então, se eu largar, só vai me sobrar o que não é bom. Isso na minha cabeça de um garoto de 20, 30 anos. É lógico que hoje já não é mais assim, mas foi isso. Isso me levou até praticamente eu ter meu problema nas cordas vocais.